Você sabia que é possível que um estrangeiro consiga o Golden Visa brasileiro através de um investimento imobiliário? Pois é, se o estrangeiro quiser investir no mercado imobiliário do Brasil, ele pode conseguir o visto brasileiro para poder residir aqui. Então, essa medida, apesar de pouco divulgada e pouco conhecida pela população em geral, ela existe desde 2019. E de 2019 até agora, março de 2025, apesar de estarmos em abril, mas o último dado divulgado foi de março de 2025, nem 800 estrangeiros solicitaram visa com base em investimentos imobiliários. Então você vê que esse é um número muito pequeno, embora seja algo interessante. Apesar de nós, brasileiros, acharmos que o nosso passaporte, que o nosso visto não vale muita coisa, mas a verdade não é bem essa. Quando comparamos com outros países, vemos que nossa situação é até muito mais favorável. O governo, que passou a fomentar mais essa ferramenta agora em 2025, estima apurar R$ 1 bilhão apenas esse ano. Nessa modalidade de Golden Visa, é preciso que o investidor faça um aporte em imóvel no valor de R$ 700 mil, pelo menos, se o imóvel estiver localizado nas regiões Norte e Nordeste. E se for em outras regiões do país, esse investimento mínimo precisa ser de R$ 1 milhão. É permitido ao estrangeiro que adquira um imóvel novo ou em construção, ou seja, ele pode adquirir um imóvel que já existe, seja novo ou usado, ou algum imóvel que esteja ainda em fase de construção. É claro que os requisitos vão ser um pouco diferentes, mas ainda tem essa possibilidade. É importante mencionar que a normativa que determina isso diz que, na verdade, não precisa ser apenas um imóvel. O estrangeiro pode adquirir 2 imóveis de 500 mil, por exemplo, ou também ele pode se juntar com outro estrangeiro e adquirir um imóvel de 2 milhões, sendo 1 milhão para cada um. Fazendo assim, ele já vai cumprir o requisito mínimo de valor para poder conseguir o seu Golden Visa. Outra possibilidade também é que o que exceder ao valor mínimo de investimento ele poderá financiar. Então, se o valor mínimo de investimento é R$ 1 milhão, mas ele está comprando um imóvel de 1,5 milhão, isso significa que o que passar de 1 milhão ele pode financiar através de algum banco. O valor mínimo realmente precisa ser aportado à vista, porém, a questão do valor que exceder ao mínimo, ele pode encontrar algum banco que tope fazer esse financiamento. Para os imóveis prontos, é preciso que o estrangeiro, ao solicitar o Golden Visa, comprove na certidão de inteiro teor que o imóvel já está registrado em seu nome e também que apresente uma declaração da instituição de crédito que repassou o dinheiro do seu país para o Brasil, conferindo assim a legalidade a essa transmissão e evitando alguma lavagem de dinheiro ou algum crime relacionado. Caso o imóvel ainda esteja em fase de construção, o estrangeiro precisará demonstrar o contrato de promessa de compra e venda registrado na matrícula do imóvel, a declaração da instituição financeira atestando a legalidade da transmissão do dinheiro, o alvará de construção e o memorial de incorporação registrado. Agora que falamos dos requisitos, é importante explicar também o que é o Golden Visa. O Golden Visa, nessa modalidade, é uma autorização para que o estrangeiro possa residir, possa habitar aqui, o Brasil, por um período de 4 anos. Nesse período de 4 anos, o estrangeiro precisa vir a cada 2 anos e passar um período de 14 dias. Esse período não precisa ser seguido. Ele pode ser fracionado em 2 períodos de 7, ou como o investidor preferir dispor aqui do país. Eu sei que muitos de vocês devem se perguntar, mas quem se interessaria por conseguir um visto de moradia no Brasil? Pois é, existem vários países que estão enfrentando situações difíceis, piores até do que o Brasil, como por exemplo a Rússia em guerra, a Ucrânia, outros países da América Latina que não têm o mesmo nível de liberdade que o Brasil tem, embora enfrente todos os problemas que nós conhecemos, mas pode ser interessante para quem vive nesses países e prefere uma moradia como a do Brasil. Algo interessante também que nós observamos é que muitos europeus cansados da vida na Europa, acabam migrando para o Brasil, atrás da paz, atrás de moradia em áreas costeiras, áreas litorâneas. Então é muito comum que nós acompanhemos esse fenômeno, principalmente no Nordeste, em que os estrangeiros acabam por migrar para lá, para essas regiões mais litorâneas, a fim de abrir algum empreendimento, como um hotel, uma pousada, e levar uma vida mais tranquila e em contato com a natureza. Especialmente pela beleza natural que nós encontramos aqui no país. Isso atrai muitos estrangeiros, mas isso nem sempre é um mar de rosas. Isso a gente pode evidenciar com a experiência de Portugal e da Espanha nesse tipo de concessão. Então a gente viu um grande aumento da especulação imobiliária nesses países, em que por haver muita demanda e talvez pouca oferta, os preços subiram muito. Além disso, houve uma defasagem na moradia do país.
Então muitos residentes, muitos naturais daquele país acabaram enfrentando uma problemática para adquirir imóveis, especialmente em centros urbanos. Não conseguia comprar imóvel porque não tinha. Sempre que tinha algum estrangeiro. Nós vimos uma migração grande do Brasil, especialmente para Portugal, através dessa modalidade. E além da escassez, há o encarecimento da moradia, que é o outro efeito extremamente comprometedor para quem vive no país. Então a gente vai aumentar a escassez de moradias para quem é do local, o aumento nos preços e a especulação imobiliária. Então isso pode ser negativo para quem vive no país, embora para os estrangeiros seja algo positivo, já que é possível investir no país e ainda assim fazer lucro. Talvez você se pergunte, vai acontecer o mesmo no Brasil? Ainda é cedo para dizer, especialmente porque o Brasil é um país de tamanho continental, então talvez a gente não sinta essa pressão tão grande como Portugal e Espanha, que são países territorialmente muito pequenos comparados ao Brasil, então eles provavelmente sentiram mais do que nós vamos sentir. Além disso, ainda é cedo para dizer, devido à falta de adesão que esse programa teve. Então é preciso que a gente acompanhe e verifique se de fato a gente vai enfrentar esses problemas ou não, embora acredito que não, devido à dimensão territorial do país. E para o investidor que tem moeda forte, que sabe que o Brasil é um país barato, para quem ganha em dólar, para quem ganha em euro, e ainda tem muito potencial de valorização imobiliária, é importante que tome alguns cuidados. O primeiro desses cuidados é entender o sistema registral do país, que é diferente da maioria dos outros países. Além disso, existem peculiaridades aqui no país que você não encontra em outras experiências internacionais. E é por isso que é fundamental conhecer a forma registral de como funciona a propriedade aqui no Brasil. Além disso, é importante fazer uma due diligence, algo que o investidor estrangeiro já está mais acostumado, em que vai se verificar se aquele imóvel realmente está num preço interessante, considerando o mercado, vai se verificar a parte documental de quem está vendendo a parte documental do imóvel, verificando se não tem nenhuma nulidade, se não tem nenhum problema que possa impactar a propriedade do investidor. E também vamos analisar a vida de quem está vendendo esse imóvel para garantir que não exista nenhuma possibilidade de vinculação de algum problema pessoal desse vendedor com o imóvel. Então é importante que o investidor adote esses cuidados. Eu vou deixar um vídeo aqui também, uma indicação para que você assista e aprofunde mais nesse tema. Mas hoje nós temos alguns clientes que são investidores internacionais e que têm demandado esse tipo de análise, esse tipo de due diligence para poder ter o seu investimento seguro. Então, se você pretende, se você é brasileiro, se você é estrangeiro e pretende adquirir um imóvel no país, é importante que você se cerque desses cuidados para não ter nenhum prejuízo.